Boa noite, família. Hoje eu tô no modo desespero aqui do podcast, porque não tive criatividade para pensar no que, no que falar, num tema. E aí o modo desespero ele é sempre ativado nessa circunstância e ele sempre é da mesma forma. Eu falo alguma coisa que eu estou fazendo, ou leio alguma coisa algum livro que eu estou lendo e etc. Então eu vou fazer isso. Vou ler aqui um pedaço de um artigo, na verdade, que foi publicado no formato de um tipo de um livretinho, de um panfletinho. Eu comecei a ler ontem, estou na metade dele, exatamente na metade. Eu terminei de ler um livro ontem, aí eu falei, tem que escolher outro livro para eu ler. E aí eu tenho um método de escolher qual o próximo livro que eu vou ler. Cada um tem seu método, né? Ah, eu vou ler um livro aqui que eu tô a fim de ler, que alguém me recomendou, que alguém me emprestou. Outro, não, vou ler um livro aqui que já está há muito tempo, então vou ler ele primeiro porque já está há muito tempo aqui na minha estante. E, enfim, o meu método é o seguinte, que ele é meio estranho. O meu método, ele consiste em quê? A gente sempre tem que ler coisas, né? Tá lendo coisas. Assim. É bom que esteja lendo. Então, tem alguns livros ou alguns textos que eu tenho que estar lendo com prioridade. Então, são coisas importantes. Ah, eu tenho que ler isso aqui para o mês que vem. Ah, eu quero muito ler esse livro aqui. Enfim, por alguma demanda. Então, esses livros importantes, né, normalmente são livros mais complicados, que requerem o quê? Bastante atenção. Então, esses não, beleza, eu preciso ler esse livro aqui, por tal motivo, eu vou tirar um tempo do meu dia, da minha semana, para ler só isso aqui. Que normalmente é uma leitura mais difícil, tem que prestar atenção, tem que pensar. Então, eu tiro um tempo só para isso. Né? Aí eu falo, pô, mas tem vários momentos que às vezes eu não estou fazendo nada, não tem nada para fazer. Eu poderia estar lendo, só que eu estou cansado, eu não vou ter muito tempo, porque quando eu quero ler o meu livro importante, eu tiro assim, pô, pelo menos uma hora aí de leitura para ler ele, sabe? Sem atrapalhar nem nada, que eu tenho que prestar atenção. Não gosto de deixar as coisas paradas. Então, assim, não, hoje eu vou ler um capítulo do livro aqui difícil, do livro importante, que vai dar, sei lá, mais ou menos uma hora, ou lá, dois capítulos vão dar uma hora, 2 horas. E aí eu não fico picotando o livro demais, né? Eu pelo menos concluo uma parte dele, uma seção dele. Eu não paro assim, no meio do capítulo 2. Aí depois eu, tá, o que o capítulo 2 estava falando mesmo? O que eu tenho que terminar ele? E aí, enfim, não gosto de fazer isso. Mas aí tem vários momentos que você, pô, só tá esperando uma coisa, tem meia horinha só, 20 minutos. Aí não, vamos dar uma lida aqui no negócio. E aí eu elejo um livro que é o livro de diversão, o livro leve, leitura mais rápida e que não vai demandar assim, pô, tanta atenção, tem que pensar demais, é uma teoria maluca da filosofia, uma teoria maluca da sociologia, uma coisa mais leve. Não necessariamente mais leve, assim, o assunto, mas a leitura, ela é mais simples, né, e mais rápida. É o que eu faço? Eu tenho aqui minha, minha bibliotecazinha, né, meus livrinhos aqui na estante, tem muito livro, tem bastante livro aqui, que, que eu fui pegando, assim, eu tenho muito livro mesmo, e porque eu fui ganhando de presente, né, quando eu era jovem, sei lá, o meu pai e a minha mãe falavam assim, ah, o que você quer de presente de aniversário, de Natal, essas coisas, né? Aí falou assim, ó, escolhe alguma coisa em até R$ 100. Eu, não, tá bom. Só que aí quando eu escolhia livro, eu falei, não, aí livro é diferente, livro é cultura. Isso aí meus pais, eles sempre incentivaram muito a cultura, né? Ah, eu quero comprar um CD de música, um DVD e tal. Ah, não. Beleza, vamos, se for
um preço de boa, a gente compra e tal. Então, meus pais sempre tiveram essa característica. E quando eu falo assim, não, eu quero um, sei lá, eu não quero um, tô pensando quando eu era mais jovem, né? Ah, você vai poder comprar um brinquedo aqui ou um livro. Aí, sei lá, o brinquedo tinha que ser até R$ 100, no máximo. Agora, eu quero comprar um livro. Não, um livro você pode comprar até R$ 200 de livro. E aí, assim, eu fui juntando muitos livros ao longo da minha adolescência. Muitos que até hoje eu nunca li. Eu fui acumulando livros. E outros que eu li que, enfim, são coisas de adolescente. Eu já me desfiz desses livros. Só que o que eu aprendi? Aqui perto de casa tem a tia das vans. Tem a tia das vans, ó. Tem o livro, os livros da tia da van. E o que acontece? Você pode levar livros lá e vender. Claro que ela vai comprar por um preço muito baratinho. É tipo um sebo, né? Só que no meio da rua, numa van abandonada, que ela transformou num quiosquinho. E você pode ir lá vender o livro. Só que eu percebi que vender não era tanta vantagem porque ela comprava um livro, pô, muito barato. E aí eu falei assim, pô, tem como trocar? Aí ela falou, tem. E aqui funciona assim. Você me dá 2 livros, qualquer livro, 2 livros, e aí você leva um outro. Assim, de modo geral. Tem um livro assim, pô, esse livro aqui é mais caro e tal. Não vai rolar trocar por 2 livros. Mas deixa eu pegar 4 livros aqui, 4 livrinhos, tu leva esse aqui que é mais caro. Então, a gente vai conversando ali. E aí, ao longo desse tempo, eu sempre vou lá e troco por livros. Troco os meus livros 2 por 1. Por um livro melhor, por um livro mais bacana. E, e assim eu consegui juntar muito livro, né? E, e também teve uma época que eu estava na faculdade e o instituto lá onde eu estudava, e outros lugares também ali na faculdade, às vezes eles, tipo assim, pô, vamos fazer uma limpeza aqui nas coisas. Ah, o que é isso aqui? Ah, é um monte de livro velho. Ah, coloca em cima ali de uma mesa e doa essa porcaria toda. E aí eu peguei, e aí nessa época, eu fiquei maluco, eu falei, meu Deus, estão dando muito livro de graça. É livro de graça de tudo. É livro da ONU, é livro de tese, enfim. Catei muito. E assim, eu catei pouco, né? Falei, não, vou pegar um pouco aqui, porque, pô, é uma coisa pública pra galera. Só que isso aí ficou meses no instituto e ninguém pegava. Aí eu falei, pô, vou pegar tudo. Tudo não, mas assim, vou pegar o que me interessa aqui, umas coisas bacanas. E aí, pô, e assim eu juntei muito livro. Livro demais. Ou ia trocando, tinha um outro sebo aqui perto de casa, que eles tinham livro, CD e DVD. E eu tinha muito DVD de música, né? E aí teve uma época que eu falei, de música, de filme, de CD. Aí eu falei, pô, isso aqui não precisa mais. É, não quero mais isso aqui, tem que ocupa espaço, então eu vou levar ali no sebo, no outro sebo, que tem CD e DVD, e vou ver de qual é. E aí rolou de trocar também. O cara falou assim, não, vamos trocar aqui esses DVDs, aí você pode levar tantos livros aí, vai escolhendo os livros, a gente vê. E aí eu compro muito livro, eu sou o louco dos livros, eu compro muito livro, eu sei que eu não vou ler, tipo, comprei um livro esse mês, eu não vou ler esse mês, eu vou ler daqui a 5 anos, sei lá. Mas eu tenho esse problema aí, de comprar muito livro. Porque tem uns livros que eu penso, caramba, não vou mais encontrar esse livro. Ah, vai acabar a edição desse livro aqui, depois vai ser mó difícil de achar, que tá tão baratinho. Aí eu compro. Tem uma boa biblioteca aqui de muitos livros. E aí o que eu faço? Eu falei que tem um livro principal que eu vou lendo, é o livro que eu tenho que prestar atenção, e eu tiro um momento para ler ele só. E eu não leio picotado, eu leio um capítulo todo, uma seção dele toda. Tô lendo aqui. Ah, eu comecei a ler o capítulo 1, aí cheguei na página 10, capítulo 1 tem 50 páginas, aí eu parei na página 10. Eu não vou fazer isso. É um livro que depois tem que voltar para pensar. São os livros que tem ali um conteúdo mais difícil. Ou que não é tão difícil, mas eu tenho que prestar muita atenção, tenho que fazer uma anotação, sabe? Eu gosto de fazer direitinho. E aí, como eu estava dizendo, sempre tem um tempinho ali que vai sobrando.
que você vai esperar uma coisa, ou que você está cansado, pô, tô cansado, cheguei em casa, vou fazer nada. Ah, eu posso ler. Mas eu vou ler o livro difícil? Não, porque você está cansado, você não vai prestar atenção nele. Aí, não, vamos pegar um livro aqui de descanso, um livro mais de distração. E aí, como que eu escolho esse livro? Às vezes, eu escolho, não, eu quero muito ler esse livro aqui. Aí eu pego ele e leio. Mas, como eu tenho muitos livros que estão guardados aqui, que eu não vou ler isso aqui tão cedo, eu faço um sorteio. Eu, eu sei lá, eu tenho, vou colocar aqui, 100 livros. Tenho mais de 100, tá, guardado. Mas tenho 100 livros. Aí eu coloco no celular um sorteio, coloco sorteio de números. Aí tem lá, sortear de 1 a 100. Aí eu sorteio o número lá. Aí deu 57. Aí eu vejo qual que é o número 57 lá. E os livros eu já não fico contando 1, 2, 3, 4. Eu já coloquei umas etiquetinhas neles de numeração, sabe? E aí eu vejo lá, qual que é o livro 57? Pô, é esse aqui. Aí não, mas esse livro aqui é muito difícil de ler, ele é um livro complicado, ou seja, não é um livro de descanso. É um livro que depois eu vou ter que ler ele com calma. É um livro principal, tá? A leitura principal do mês. Eu tenho que tirar um tempo para ele. Então, não, esse aqui não vai dar. Eu descarto ele. Vamos sortear de novo. Ah, sorteei aqui o livro 30. Aí eu vou lá, vou colocar o livro 30. Ah, é esse aqui. Não, beleza, é um livro pequeno, rápido, um pouco mais leve, com a leitura mais leve. Não necessariamente o assunto pode ser pesado, mas a leitura tem que ser leve. Ah, não, beleza, é esse aqui. Aí eu pego e leio ele. Vou lendo. É o livro de descanso, o livro que eu deixo aqui na minha cabeceira do quarto, para ir lendo de noite, que eu levo na mochila. Aí vou ali fazer um cadastro, não sei do que, tem que pegar um documento. Ah, espera aí 10 minutos. Aí eu pego meu livrinho. Ou vou mexer no celular, ou pego o livrinho, o de descanso. Aí ontem eu peguei esse aqui, né? Que é exatamente um dos livros que eu peguei nesse negócio lá do Instituto, que eu falei. Que eles estavam doando lá vários livros. E. Eita, deixa eu arrumar aqui esse microfone. Eles estavam doando vários livros lá. E aí tinha esse. Ele é um artigozinho de 10 páginas, sabe? Bem, bem pequeno. Só que ele é encadernado bonitinho. Que era tipo ó, tá aqui, a Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de pós-graduação em antropologia. Então era tipo os artigos que a galera da pós-graduação lá estudava e fazia, eles imprimiam em um livretinho assim, quase um panfleto, bem simples. Aí tem aqui, eu peguei vários desses, peguei uns 4. E aí tá aqui, música instrumental brasileira e fricção de musicalidades, Acácio Tadeu de Piedade. Aqui é o autor, né? Um artigo que fala sobre música, que ele fala sobre a música instrumental popular brasileira. Ele vai fazendo uma comparação aqui entre o jazz e, enfim. Eu vou ler como eu estou na metade desse livro, eu vou ler a introdução aqui e depois vou ler de onde eu parei. Mas é uma leitura até bem, bem simples, apesar de que agora parece que vai chegar num negócio meio mais específico. Mas vou ler aqui a apresentação. Tá aqui. Esse texto tem como objeto a música popular instrumental brasileira, no Brasil conhecida como música instrumental, que se inscreve no universo do jazz internacional como Brazilian Jazz. O objetivo geral é focalizar esse gênero de música não como uma adaptação nacional do jazz, mas como um gênero musical da música popular brasileira e buscar levar suas características principais e seus nexos socioculturais em contraste com o jazz norte-americano. O objetivo específico é mostrar como, na música instrumental popular brasileira, há uma constante referência ao estilo jazzístico, principalmente no âmbito das improvisações, e que essas referências marcam o encontro da musicalidade brasileira
com a norte-americana, que é aqui considerado uma característica fundante dessa música. Num primeiro momento, pretendo esboçar uma definição do campo musical da música instrumental popular brasileira. Em seguida, explicarei a utilização do termo bebop, que muitas vezes aparece na forma do verbo bebopear. E na terceira parte, mostrarei as correlações entre a música instrumental popular brasileira e o bebop, onde desenvolvo o conceito de fricção de musicalidades para dar conta de uma certa característica constitutiva da música instrumental popular brasileira. Devo salientar que essa é uma investigação de caráter exploratório, que busca reunir dados para a construção da música instrumental popular brasileira como objeto de estudo etnomusicológico. Os dados etnográficos aqui obtidos decorrem de entrevistas e encontros com músicos atuantes no cenário da cidade de São Paulo, um dos mais significativos do Brasil. Músicos que chamarei aqui de nativos, no sentido de pertencentes a uma comunidade musical. Esse estudo conta ainda com a minha própria experiência na área. Isso aqui é a apresentação. Aí depois ele começa aqui, música instrumental, termo e o campo, que ele vai falar aqui de algumas definições da música instrumental, que no Brasil, música instrumental popular brasileira surge muito ligada ao chorinho, ao choro, que é um pouco mais erudito, que depois vira o chorinho, que é mais popular. Eu não sabia dessa diferenciação aqui, né? Depois vai para a bossa nova, como que tem ali a influência da bossa nova, do jazz estadunidense e do tropicalismo. Bateu um soninho aqui. Beleza. Vamos pular aqui. Aí tem um tópico música instrumental, termo e o campo, né? Depois da apresentação, que ele fala isso que eu falei. Aí depois tem aqui a seção bebop e bebopear, que eu acho engraçado, né? O bebop é um tipo de jazz. Eu sei disso. Disso eu sei. Bebop é um tipo aí de um estilo de jazz e me lembra o anime Cowboy Bebop, que utiliza o gênero, na sua trilha sonora, o gênero de jazz bebop. Vamos ver aqui. Bebop e o bebopear. Assim apresentado no campo da música instrumental popular brasileira, vamos ao segundo ponto desse texto, onde analisarei as formas como os nativos empregam o termo bebop. No discurso nativo, bebop é um estilo musical ligado à tradição jazzística norte-americana, desenvolvido a partir dos anos 40, principalmente em sua dimensão melódica. A musicalidade desenvolvida nessa época e nos anos subsequentes, como Coltrane e outros, serve de material básico para a criação de uma metodologia do jazz, tal como indica a larga utilização do livro de transcrições de solos de C. Parker e Omnibook, o Omnibook, espécie de bíblia para os improvisadores. O que interessa aqui é notar que a linguagem jazzística é extremamente estruturada e normatizada, portanto estritamente convencional, como mostrou Berliner. Aí tem uma nota aqui, Berliner, nota 17. Nesse estudo seminal sobre a linguagem jazzística, Berliner revela o desenvolvimento de uma voz jazzística improvisatória única, considerando o improviso no jazz como uma estética e uma tradição. Beleza. Esse aspecto é consciente para os nativos, que se referem a bebopear, significando articular frases nesse estilo, sendo assim necessário conhecer e respeitar as normas. Aqui me limitarei a expor algumas características do bebopear, seguindo as pistas do discurso nativo, ou seja, o discurso da comunidade, do grupo aí de música instrumental brasileira. Vou beber uma aguinha aqui. Beleza. De novo aqui. Aqui me limitarei a expor algumas características do bebopear, segundo as pistas do discurso nativo. Dar swing, ou swingar, que é imprimir o feel jazzístico, onde ritmicamente o universo composto
do 12/8, não sei que porra é essa não, predomina. Quer dizer, é o ritmo, mas o que significa eu não sei o que é. Há uma prescrição específica quanto à acentuação das notas. Por exemplo, swing is a physic... Eita porra, é porque eu fui ler a nota aqui, aí começou um negócio em inglês. Eu não vou traduzir não, depois eu leio isso aqui. Há uma prescrição específica quanto à acentuação das notas e quanto ao pulso da frase swingada, que pode variar conforme o instrumento. O baixo deve manter o pulso estritamente, tocando sempre na cabeça, entre aspas. A bateria deve pensar na frente, ou seja, imprimir um pulso mais rápido, e a frase do solista deve segurar, ou seja, imprimir um pulso mais lento, dando a impressão de atraso. Note-se que este é o significado nativo de swing, que pode ser comparado às ideias de swing, groove e feel nos Estados Unidos. Ah, eu tinha lido a nota errada. Agora eu depois vou ter que ler aqui direitinho. O uso de clichês melódicos ou... Eita, poxa, eu acabei de perceber que eu me perdi aqui. Tá, eu falei do feel e do groove nos Estados Unidos, que são as características do que é o bebopear. Pulei aqui um ponto. O uso amplo de padrões ou sequências harmônicas padronizadas com acordes substituíveis. O uso de clichês melódicos ou riffs, que são frases musicais prontas para serem articuladas em sequências harmônicas específicas. A forma de vincular a escala para o improviso ao tipo de acorde na base harmônica e suas alterações, por exemplo, a escala menor melódica ao acorde menor com a sexta, ou a escala semitom-tom ao acorde dominante com a sétima. Eu não estou entendendo nada disso aqui, né? Eu acredito que é isso aqui mesmo. O cara tá falando aqui, ele estudou esse negócio. A forma de atacar essas notas empregando aproximações cromáticas e diatônicas. A interação entre seção rítmica e solista, tal como estudada por Monson. Tá bom. Se ele disse, tá falado. Transgressões como o uso de politonalidade e as chamadas outside scale estão previstas nessa estética bebop na música instrumental popular brasileira. Note-se que as características acima referem-se ao conceito nativo de bebopear e não exatamente aquelas da linguagem jazzística. Musicalidade. Nova seção aqui. Seção 3. Musicalidade. O que estou chamando de musicalidade coincide com aquilo que Freud chama de memória cultural, que é definida como as ações e crenças não factuais e não referenciais que os membros de uma cultura, muitas vezes sem conhecimento direto ou treinamento deliberado, parecem saber, sentindo-os como inevocavelmente verdadeiros ou corretos. A musicalidade é, portanto, uma memória musical cultural que os nativos compartilham. Trata-se de um repositório de sentidos composto de elementos musicais e simbólicos imbricados. Esse conhecimento estando não apenas nos músicos, mas também no público. Quando a audiência ou os músicos apreciam o improviso de jazz e gritam "Yeah!", está escrito dessa maneira, estão com isso atestando comunicabilidade e compreensão, e ao mesmo tempo participando com este feedback da construção da musicalidade jazzística. Bebopear é articular esta musicalidade, mas para os nativos isso é ao mesmo tempo valoroso e temeroso. Demonstrar o saber técnico e o domínio da linguagem do jazz, simbolicamente um passaporte para a comunicabilidade global, mas ao mesmo tempo teleologicamente aponta para a necessidade de dissolver o bebop e articular aquilo que distingue o jazz da música instrumental popular brasileira. Aquilo que se encontra mais próximo do que seria a raiz da musicalidade brasileira, algo que é mais autêntico. Há uma importante contradição aqui no discurso nativo. Aquele entre incorporar o externo no interno e ao mesmo tempo preservar o interno, que se relaciona àquilo que Ham
chama de narrativa modernista da autenticidade, ou seja, a valorização da música de diferentes culturas a partir de seu grau de não contaminação. No entanto, simultaneamente ao impulso de se afastar da contaminação do paradigma bebop e buscar uma expressão mais enraizada no Brasil, há uma absoluta canibalização dessa musicalidade, que se expressa de forma evidente no discurso nativo sobre seus mestres de jazz preferidos e na larga utilização de métodos para o desenvolvimento instrumentístico, invariavelmente na linha bebop, oriundos de centros de ensino como o Berklee School of Music, uma verdadeira Schola Cantorum do século XX. Ecoa aqui a ideia da antropofagia cultural em oposição à necessidade de capturar uma musicalidade genuinamente brasileira. Minha sugestão é que a identidade articulada pelos nativos é absolutamente coerente com algumas ideias acerca da pós-modernidade, onde a fluidez e a intersubjetividade marcam a construção das identidades e das comunidades. O momento do improviso estampa exemplarmente essas considerações. Quando o solista nativo tem à frente um espaço livre para expressar-se, há momentos onde ele se entrega francamente ao bebop, buscando o peso da tradição jazzística, que lhe dá a legitimação e lhes confere status de improvisador global, mas ao mesmo tempo busca articular algo mais brasileiro, remetendo-se a traços de outros gêneros da música brasileira, como o chorinho. Na busca pela musicalidade brasileira, o solista, em alguns momentos, brinca de ser americano, ou seja, deixa-se expressar completamente pelo canal aberto, pela sua medida de absorção do bebop. Mas esse momento é sempre abandonado, como se o bebop não pudesse se encaixar completamente na base ritmo-harmônica da música, ao mesmo tempo que as prescrições estéticas lhe fazem a buscar uma expressividade brasileira. Nesse momento, um recurso bastante frequente é o emprego da musicalidade nordestina, considerada como um universo musical de raízes e um campo seguro para uma expressividade autêntica. Essa musicalidade se caracteriza pelo uso extensivo do modo mixolídio. Não sei o que é isso. Mixolídio. Essa musicalidade se caracteriza pelo uso extensivo do modo mixolídio, com possível quarta aumentada ou do modo dórico, havendo vários clichês melódicos amplamente disseminados na música brasileira e que articula várias significações, como uma ligação com o universo simbólico do sertão como área cultural. Outros recursos possíveis envolvem híbridos do mundo urbano, como o lirismo romântico da música contemporânea, com os momentos atonais e a articulação de outras submusicalidades brasileiras ligadas a desenvolvimentos musicais regionais no Brasil, como a música baiana, a nordestina, a gaúcha e etc. Considero, portanto, que esses campos articulam musicalidades próprias, que são aqui rearticuladas num novo contexto. Não é muito a minha área de conhecimento isso aqui, né? Mas vamos acabar aqui, que o livrinho tá no seu final. Fricção de musicalidades. No embate entre o mixolídio, eu não sei como é que fala essa palavra, mixolídio. Mixolídio. No embate entre o mixolídio e a blues scales, está a marca fundamental da música instrumental popular brasileira. Um gênero que tem nessa fricção de musicalidade seu elemento central. Aqui, as musicalidades, no sentido anteriormente mencionado, de repertório cultural musical compartilhado, dialogam, mas não se misturam. As fronteiras musical-simbólicas não são atravessadas, mas são objetos de uma manipulação que reafirma as diferenças. Não é o caso de se falar de complementariedade, pois não há um caráter construtivo, mas sim de tensão e flexibilidade.
muitas vezes de ironia. A música instrumental popular brasileira surge a partir desse encontro, envolvendo a musicalidade brasileira e a norte-americana. E apesar dos nativos eventualmente sentirem que essa tensão é algo indesejável, estão tocando aqui na porta, vou ter que pausar. Fui atender a campainha ali, agora eu me perdi. Vou ter que ler de novo. Deixa eu ver mais ou menos onde eu parei aqui. A música instrumental popular brasileira surge a partir desse encontro, envolvendo a musicalidade brasileira e a norte-americana. E apesar dos nativos eventualmente sentirem que essa tensão é algo indesejável, um elemento descaracterizador que tende a desaparecer numa fusão, penso que, na verdade, é precisamente aí que se encontra a parte constituinte mais saliente desse gênero, sua marca de identidade, seu caráter ao mesmo tempo nacional e global. O repúdio ao jazz está ligado ao sentimento anti-americano que se desenvolveu parcialmente no Brasil, principalmente dentro dos discursos de esquerda, justamente nos momentos de formação do gênero, que ele tinha falado antes que era na década de 60 e 70. Liga-se também ao fato da audiência brasileira de jazz durante muito tempo ter se fixado nas classes sociais altas, o gosto pelo jazz ganhando assim uma significação de algo culto e chique. Essa elite da audiência se constitui de executivos, empresários, pessoas que ouvem jazz depois do trabalho, em casa ou em bares, persistindo uma associação entre audição de jazz e consumo de bebidas caras, como o scotch. Assim, se os sentimentos que articulam o repúdio ao jazz se ligam diretamente aos aspectos sociológicos acima, o canibalismo da música instrumental popular brasileira aponta para uma dissolução do discurso nacionalista e a ideia de participação multicultural na constituição do gênero. Ambas esses fenômenos se dão simultaneamente na fricção de musicalidades, constitutivas da música instrumental popular brasileira, e fazem parte do universo simbólico dos nativos. Como lembra Cohen, a cultura e a sociedade não apenas estão refletidas na música, mas também são afetadas por ela. E daí a relevância do estudo etnomusicológico da música instrumental popular brasileira. Coda, final. Aqui seria a conclusão, né, do artigo, só que na música coda é o final da música, que vem do latim cauda. Então você chama aquele momento final da música, ali, uma sessão de coda, de final. Então ele fez uma sacadinha aqui e substituiu conclusão por coda, que é a mesma coisa. Conclusão, coda. Assim caracterizado, me perdi. Assim caracterizado o gênero da música instrumental popular brasileira, gostaria de concluir apontando algumas ferramentas analíticas que podem servir para a análise desse gênero, o que pode vir a abrir o caminho para um estudo comparativo das produções jazzísticas periféricas ou criolizadas na América Latina e Caribe, enriquecendo assim os estudos sobre a música popular e o debate sobre globalização cultural. Tem uma nota em cima de produções jazzísticas periféricas ou criolizadas que eu vou ler. Essa é uma nota de bibliografia. A questão da periferia na cultura global e o conceito de criolização são estudados por Hanetes, 1991. Beleza. Vamos voltar então. Qualquer análise da música instrumental popular brasileira tem de passar pelo levantamento dos elementos musicais em jogo e dos significados incorporados a eles, envolvendo transcrições de improvisações, audições, performances conjuntas e análise do discurso nativo. O fato é que há na música instrumental popular brasileira inflexões rítmico-melódicas específicas e de sincronias no pulso que evocam uma certa frouxidão, entre aspas, coerente com o caráter de abertura e relaxamento que é atribuído à música brasileira em geral. Tais elementos, carregados de significação cultural e implicações ideológicas, são produtos de uma complexa interação entre os músicos. A metodologia proposta por Cale me parece adequada para enfocar como esses elementos aparentemente flexíveis, tipos de levada de bateria, a levada de caixa, de pratos, muitas vezes assimétricas, se articulam e são dotados de significação de brasilidade. Os dados sociomusicais aqui levantados podem ser tomados como gestos básicos do gênero,
Os tópicos retóricos centrais da... Os dados sociomusicais aqui levantados podem ser tomados como gestos básicos do gênero. Os tópicos retóricos centrais da música instrumental popular brasileira. O discurso nativo, tanto dos músicos como dos apreciadores e experts, está repleto de metáforas, centrais para uma compreensão da estética da música instrumental popular brasileira e seu estudo, associado à análise de processos musicais emergentes, pode demonstrar como a música instrumental veicula significado e crítica cultural, sentimentos e sensibilidade moral e política. Ok. Desculpa aí pelos erros da minha leitura, houveram alguns, depois acabou. Tem a bibliografia de livros que ele cita e autores que ele cita. E acabou. É um livrinho realmente muito curtinho. E aí eu já, terminando esse aqui, vou fazer um novo sorteio para decidir qual o próximo livro de descanso que eu lerei e que provavelmente eu vou ler aqui também no podcast, porque provavelmente os momentos de desespero e de falta de assunto chegarão e aí eu vou ler um livro aí qualquer para você dormir. Então, é isso aí. Por hoje é só um podcast mais rápido, 30 minutinhos, né, quase 40. E tchau, tchau.